Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robson, nos fala, Robson Carvalho. Nós vamos para uma aula sobre divisão regional brasileira. Isso mesmo. Vamos ver em quantas regiões o Brasil se divide segundo algumas teorias, tá bom? Uma porção territorial com características comuns pode ser classificada como uma região. Tais características territoriais servem como referência para a regionalização do país. Atualmente, o governo federal considera oficialmente, para fins de conhecimento, por planejamento territorial, a divisão regional do mapa abaixo. Então nós temos aqui as 5 regiões do Brasil: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Em outras palavras, o autor quis dizer que para que se torne uma região, para que seja classificada, essa região apresenta certas características, certo? Se você, por exemplo, deparar com a paisagem do Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Mato Grosso, nós vamos ter o Cerrado, nós vamos ter uma paisagem semelhante à formação de relevo. Há uma semelhança entre esses 3 estados. Então, por isso, dessa forma, há essa classificação. Para você regionalizar, para você dividir uma região, um pedaço de um território, de uma área, você necessariamente tem que ver as características dessa regionalização. Tá? O estado de Guanabara foi fundido ao Rio de Janeiro. Tinha o estado de Guanabara antes. No código 74. Em 77 foi criado o estado do Mato Grosso do Sul, desmembrando do Mato Grosso. Em 81, o território federal de Rondônia foi transformado em estado. Em 88, criou o estado Tocantins, dividindo Goiás, e transformou os territórios federais de Roraima e de Amapá em estados. E incorporou o território federal de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco. Essas observações, elas são importantes vocês se atentarem, tá? É muito comum cair isso em prova, pessoal. Vocês aí já têm 1 ano para fazer Enem, 2, ou menos que isso, dependendo da turma que vocês tiverem. É bom você tentar essas informações aqui. Desde o final dos anos 1960, a regionalização brasileira adota as divisões denominadas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Contudo, de lá para cá, houve modificações no que se refere às unidades da federação que as compõem, como veremos nos mapas da página seguinte. Os critérios adotados pelo IBGE para tal divisão regional, naquela época, foram selecionados de forma a agregar fatores naturais, sociais e econômicos. Ou seja, a divisão do IBGE, ela baseou-se em fatos naturais, sociais e econômicos. Então, certo município, certo estado tinha uma característica, colocou nessa mesma região. Dessa forma, a regionalização oficial do país apresenta 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas, ao longo do seu processo de formação territorial, o Brasil teve diferentes regionalizações. É uma grande verdade, certo? Vamos atentar a isso aqui, ó. Em 1940, presta bem atenção, olha o tamanho do Mato Grosso, olha que interessante. Goiás, ó, não tinha sido dividido. Minas Gerais fazia parte da região também aqui, ó, certo? Denominada região centro. Tinha a região norte, a região oeste, a nordeste, a sul. Olha só que interessante. Em 1940, São Paulo, Rio de Janeiro, fazia parte não do sudeste, mas sim da região sul. Tá certo? Em 45, Getúlio Vargas criou o território do Guaporé. Mato Grosso começou a perder terreno. Presta bem atenção. Tinha a região norte, centro-oeste. Minas Gerais agora partiu para ser leste meridional. Aqui você tem o nordeste ocidental, nordeste oriental. Percebe que é como falamos anteriormente. O Brasil, ao longo dos seus anos, ao longo da sua construção, décadas, séculos, foi modificando a maneira de regionalização. Tá certo? Desde 1889 até 1967, o nome oficial do país em República dos Estados Unidos do Brasil é esse, e a partir do então passa a ser República Federativa do Brasil. Em 1940 surge a primeira proposta de regionalização do Brasil elaborada pelo IBGE. Certo? Você veja como que o brasileiro gosta de copiar Estados Unidos. Até 1967, o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. A impressão que nós somos que tem um pedaço dos Estados Unidos aqui. Aí mudou e ficou República
federativa do Brasil apenas. E aqui você tem também o território federal de Fernando de Noronha, que foi criado em 42, ó. Tá? Fernando de Noronha é um arquipélago distante da costa brasileira, mas é do Brasil, como posto de defesa dos territórios federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé e Ponta Porã e do Iguaçu foram criados em 43 para ocupação e defesa de fronteiras. Então esses territórios aqui, ó, foram todos criados com o intuito de você ter ali uma guarnição ou um aparato militar para proteger as fronteiras. Tá? Nós percebemos aqui também nesse mapa 1950, a região norte ainda existe, o nordeste, a Bahia não faz parte, aqui é a região leste, Bahia e Minas Gerais faziam parte, a região sul, no caso, São Paulo ainda fazia parte, e o centro-oeste aqui não mudou muita coisa, né? Agora, em 1960, ainda havia os territórios, certo? Percebe que o nordeste ainda também tinha a mesma configuração, então quem nasceu nessa época do Brasil não conhecia a região sudeste, conhecia somente a região sul, não tinha, certo? Então vale ressaltar isso. Minas Gerais depois passou para ser sudeste, Bahia para ser região nordeste, né, como a gente vai ver agora. Aqui nós temos 1970 a atual divisão. Sudeste ficou Minas Gerais e São Paulo, como está hoje. Centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. O norte ficou da mesma forma, porém ainda tinha o território de Rondônia, o Acre já era um estado, território de Roraima, território do Amapá e território de Fernando de Noronha. Tá? Em 62, o território federal do Acre foi transformado em estado. O território federal do Rio Branco passou a ser denominado território federal de Rondônia, de Roraima. Tá? E aqui está. O processo de transformações espaciais ocorre de forma diferente em todo o território nacional, com intensidade e ritmo diversos. Assim, em 67, o geógrafo Pedro Ginger propôs outra regionalização para o país, certo? Que passaria a ser dividido em 3 regiões geoeconômicas. Então, Pedro Ginger, ao olhar, pessoal, a particularidade do Brasil, em termos de regiões, né? Ele falou assim, bom, tem região que tem uma característica diferente dessa do IBGE. Então, vamos propor uma outra. Só que vale ressaltar que essa classificação do Pedro Ginger, gente, ela não é oficial. Ué, professor, como assim não é oficial? Simplesmente, essa regionalização não é um modelo típico, tá, que o IBGE idealizou. Porém, o professor Pedro Ginger, até hoje, é usado como referência, tá certo? Nessas observações aí. Tranquilo? Observou que tal características não seguiam os limites do Estado da Federação, são defendidos politicamente. Tá? Então ele quer dizer assim, eu não vou obedecer a fronteira. Se tal parte do Mato Grosso apresenta característica de Goiás, Mato Grosso do Sul, do ponto de vista econômico e político, vou colocar aqui. Percebe que grande parte do Mato Grosso, nessa divisão do Pedro Ginger, ela está na região Amazônia. Tá? Então ele divide o Brasil em 3 partes, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Tá bom? Em 89, o geógrafo professor Roberto Lobato, também seguindo critérios geoeconômicos, propôs que as 3 regiões criadas anteriormente fossem atualizadas de acordo com as novas características de ocupação e produção do espaço e território. Ou seja, o Brasil mudou, o mundo mudou, tinha que ser feita uma nova regionalização. Aí nós temos aqui, ó, Milton Santos propôs uma outra divisão, de acordo com as diferenças e semelhanças no meio técnico-científico informacional, ou seja, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de redes, de comunicação, de transporte. Então, o professor Milton Santos, em 1999, dividiu da seguinte forma. Tá? Aqui está a divisão de Lobato, Reginaldo Lobato, né? Em 89, colocou Nordeste, Amazônica, Centro-Sul, só que percebe que Mato Grosso do Sul ficou tudo para o Centro-Sul e Mato Grosso para a divisão amazônica. Já o professor Milton Santos colocou a região amazônica, o Centro-Oeste ficou Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, como a gente vê, Nordeste também, porém ele acrescentou a região concentrada. O Sul e o Sudeste ficam numa única região. Essa é a visão de mundo do professor Milton Santos, que de certa forma não está errado, porque tecnicamente falando, e do ponto de vista científico e tecnopolos que há no Sudeste e no Centro-Sul, a gente percebe que essa divisão é mais coerente do que as outras. Tá? Beleza? Tais propostas
de regionalização efetuada por conceituados pesquisadores indica que o território brasileiro vem passando por dinâmicas populacionais e de produção bastante intensas. Sem dúvida, a expansão da rede urbana que ocorre no Brasil desde meados do século XX impõe transformações territoriais importantes. Ou seja, o Brasil vem modificando em função do crescimento econômico, né? E, ao mesmo tempo, esse crescimento econômico faz com que novas redes urbanas surjam, novas cidades vão surgindo, novas indústrias, tudo isso agrega uma dinâmica espacial muito intensa. As novas características territoriais de ocupação, produção e transformação socioespacial no país ocorrem tanto nas áreas urbanas como nas rurais. Tá? E determinam que cada vez mais relações de interdependência. Aquela velha história. A zona urbana depende da zona rural. Uma cidade tem que ter ligada a outra. O serviço que eu não encontro numa cidade tem que ir para outra. Os dados do Censo Demográfico 2010 mostram que todas as regiões brasileiras, independentemente da regionalização proposta, apresentam grandes transformações territoriais, com a criação de municípios e expansão das redes urbanas. O Sudeste segue com a região mais urbanizada do Brasil. 92%, olha só o diferencial. Centro-Oeste e Sul apresentam 88,8%, crescimento bom também, e 84,9% da população urbana, enquanto a região Norte e Nordeste são as menos urbanizadas, com mais de 25% da população vivendo em áreas rurais. Ou seja, 75% das pessoas da região Norte e região Nordeste vivem em áreas urbanas, né? E aqui nós temos um grau de urbanização de acordo com as regiões. Veja que interessante. Tá? Em 91, essa parte de azul aqui do gráfico, essa parte horizontal significa as regiões, essa vertical aqui o percentual. Então, em 1991, você tinha 60% do Brasil, tá? Tendo áreas urbanas. E o norte, ó, presta bem atenção, havia, no caso já, aqui no 2000, evoluiu. Aí, em 2010, mais ainda. Percebe que foi aumentando? Em uma década, você aumentou 10% esse percentual de urbanização. O Nordeste também aumentou, né? Acompanhou praticamente aqui o nível da região Norte. A Sudeste, muito elevada a urbanização. Percebe que já em 1991, era quase 90% das pessoas vivendo em uma área urbana. Em 2000, isso aumentou mais, chegando-se a 90%. E em 2010, esse percentual ultrapassou 90%. A região sul, em 91, teve também um crescimento considerável da parte urbana. Em 2000 foi elevado, em 2010 também. Mas o centro-oeste cresceu de forma assim espantosa, né, em relação ao sul. É lógico que não em relação ao sudeste, mas olha só, em 91 aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Goiás recebeu uma grande leva de imigrantes, né? Em 2010, no caso, esses migrantes foram transformando-se em cidade. Em 2010, houve uma expansão urbana. Tá vendo? Embora as maiores concentrações urbanas ainda se localizem no Sudeste, a expansão da rede urbana brasileira mostra novas dinâmicas territorial. Norte e Nordeste recebem cada vez mais instalação de novos polos ligados ao setor de alta tecnologia. Em outras palavras, gente, aquela concentração industrial que havia até meados do século XX somente no Sudeste e Sul, hoje ela está espalhada. A região Norte e Nordeste também tem recebido investimentos. Até meados de 2010, investimentos públicos e privados proporcionaram à região Nordeste um consciente ritmo de crescimento econômico. Olha só que interessante. Acima das demais regiões, inclusive do próprio país. Então o Nordeste começou a crescer muito. Tal façanha levou a região a ganhar alguns apelidos, como Tigres Nordestinos, Califórnia Brasileira, diante do crescimento de taxas chinesas. Essas realidades eram comprovadas por uma série de levantamentos estatísticos, realizados pelo Banco Central do Brasil. Então, em 2011, o Nordeste começou a crescer de forma assustadora em função de investimentos que para lá foram. Tá? O Nordeste cresce, então, acima da média nacional, isso no período de 2011. Né? Hoje a gente tem que analisar esse tópico. A modernização da agricultura do Vale de São Francisco, a instalação de novos polos industriais, tudo isso permitiu o crescimento do Nordeste. Tá certo? Agora, em 2014, com a desaceleração da economia, o ritmo industrial do Nordeste caiu. Tá? Mesmo assim, a região continua competitiva. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.